Então, vamos lá, as aplicações das integrais. Primeiro, a gente vai ver o excedente do consumidor, depois o excedente do produtor e, por fim, rendimentos contínuos, certo? Então, vamos começar por um exemplo para tentar demonstrar o que seria o excedente do consumidor. Só que, nesse caso, a gente vai ver exemplos pontuais, quando a análise é pontual, não é uma análise contínua, certo? Então, vamos supor o seguinte, a gente tem 4 compradores, 4 pessoas que vão no mercado ou vão numa loja comprar certo produto, o mesmo produto. Cada comprador está disposto, devido, sei lá, ao seu histórico bancário, o seu rendimento, o seu salário, ele está disposto a pagar uma certa quantia pelo mesmo produto. Então, o comprador A está disposto a pagar até R$100 por esse produto. Digamos que fosse um CD, um DVD de videogame, tá? Um jogo de videogame, está disposto a pagar até R$100 por esse jogo. O comprador B, já mais contido, ele está disposto a pagar até R$80. R$80 para baixo ele paga. O C, 70, e o D, mais pechinchador, está disposto a pagar só R$50. Ok? O que acontece? Vamos analisar com base no preço do jogo. Se o jogo for maior que R$100 lá na loja e o vendedor não hesitar em não diminuir o preço, ninguém vai comprar. Ninguém vai querer comprar porque vai estar acima do valor que todo mundo quer pagar. Se tiver entre 80 e 100, excluindo 80, né, só o comprador A que compra, beleza? Ou seja, se for acima de 100, ninguém vai demandar aquela unidade do jogo, lá do produto. Se for entre 80 e 100, só o comprador A, então uma unidade será demandada, só uma pessoa que vai comprar, beleza? Se o preço estiver entre 70 e 80, 2 compradores, o A e o B, porque o A até 100 e o B até 80. Então está na margem de orçamento do B também. Okay? Então, nesse caso, a gente tem 2 unidades demandadas. Se for entre 50 e 70, 3 compradores, o A, B e C, porque o C aceita pagar até 70. Ou 71 ou R$70,10 ele já não paga, até 70. Então, se for até 70, A, B e C compram. Ou seja, 3 unidades demandadas ou 3 unidades vendidas, a gente pode pensar assim também. E se for menor que 50, todos os 4 estão dispostos a comprar, beleza? Então, nesse caso, a gente tem 4 unidades demandadas, ok? Qual que é a nossa ideia aqui? Vamos lá. Suponha que o preço do jogo lá na hora que chega, primeiro exemplo aqui, o preço do jogo é de R$80. Se for R$80, o primeiro comprador A, ele compra. Sim, ele compra. Certo? Só que, vejam aqui, qual que é o excedente para esse consumidor, para esse comprador? É o quanto ele estava disposto a pagar, que era R$100, ele falou, eu compro até R$100, eu estou comprando. Menos o preço do produto. Nesse caso, é o preço do CD lá do jogo, né? Pode ser uma mídia digital, R$80. Então, nesse caso, o excedente, ou seja, o que excede o valor pago, que o consumidor deixa de pagar, certo? É de R$20. Então, ele tinha uma ideia de pagar 100. Porém, chegou na hora, o produto só estava 80. Então, o que excedeu do produto, do valor do produto, foi R$20. Isso ele deixa de gastar, certo? O excedente produtor, basicamente, é essa análise de quanto ele deixa de gastar a partir de certo ponto. Já o comprador B também compra, certo? Porque R$80 ele disse que pagava aqui, ó. Ele aceita pagar até R$80, beleza? Só que o seguinte, qual é o excedente dele? É 0, porque ele aceitava pagar até R$80 e o preço do produto é exatamente R$80, ok? O comprador C não compra porque ele está disposto a pagar só R$70, ok? E o comprador D também não compra porque está disposto a pagar só R$50. Então, o excedente de consumidor, na verdade, não existe, porque ele não compra, né? O excedente de consumidor só vai existir quando você compra, e é a análise de quanto você deixou de pagar em relação ao que você queria pagar. Então, eu queria pagar 100, não, eu aceitaria pagar 100, mas eu paguei só 80. Então, meu excedente foi de 20. Eu deixei de pagar 20. O segundo, eu queria pagar até 80 e eu comprei por 80. Então, eu deixei de pagar 0. Paguei exatamente o quanto eu aceitaria pagar. Beleza?
Então, nesse caso, o excedente consumidor, aqui como eu falei, são análises pontuais. A gente está comparando cada um dos 4 compradores com um único valor de preço do produto. Então, nesse caso, para um preço de 80, o excedente consumidor é de 20, de todos os consumidores. Próximo exemplo. E se a gente chegar, na verdade, na hora, em vez de estar 80, está 72 reais. Então, muda, vejam que muda o excedente. Para cada preço, eu vou ter um excedente do consumidor. Então, se mudar para 72, digamos que teve uma oferta, no meio do caminho teve uma oferta. Baixou de 80 para 72, diminuiu 10%. Então, o comprador continua comprando, só que o que estava disposto a pagar até 100, agora ele paga menos, ele tem um excedente maior, de 28. Ele passa a deixar de pagar 28 reais, ok? O comprador B também continua comprando, só que agora ele sai de um excedente zero, porque era exatamente o valor que ele estava disposto a pagar, o preço do produto, e passa a ter agora um excedente de 8, porque ele deixou de pagar, referente ao quanto ele acha que valia, 8 reais. Nesse caso, o excedente total fica sendo 36. 28 do primeiro consumidor, mais 8 do segundo consumidor. Terceiro consumidor não compra, o quarto também não, letra C e D. Então, eles não têm excedente. Excedente igual a zero, mas vejam que tem duas diferenças de excedente igual a zero. Excedente igual a zero por não comprar e o excedente igual a zero anterior por comprar no valor limite. Beleza? São duas formas diferentes. Na verdade, esses dois não têm excedente, porque eles não compram esse excedente zero. Ok? Então, o que mede o excedente? Em tese, o excedente consumidor mede o quanto você deixa de pagar por um produto, certo? Quando o preço do produto é menor do quanto você acha que ele deveria valer. Então, eu aceito, igual no exemplo anterior, eu aceito pagar até 100, só que o produto está valendo só 80. Então, eu estou deixando de pagar 20 reais ou 20 unidades monetárias. Okay? Só que o que acontece? Ali, a gente fez, aqui no exemplo anterior, a gente fez o excedente pontual, ou seja, referente a um único valor. A gente tem que fazer o excedente para 72, 73, 74, 75 e os centavos, certo? Quando a gente trabalha análises pontuais, a análise de números inteiros, a gente usa o somatório para fazer para somar tudo, faz somatório. Quando a gente tem parte contínua, a gente chama de contínua, quando a gente tem 72,03, parte decimal, a gente chama são variáveis contínuas, ou números contínuos, números decimais contínuos, são contínuos. A gente não pode mais usar o somatório, porque senão a gente ia ter que fazer uma soma infinita de termos. Em tese, até com os inteiros a gente faz uma soma infinita, mas seriam muito mais termos. Então a gente utiliza a integral quando a gente está trabalhando com somatório de números que são decimais. Então o que basicamente, né, como eu falei, o excedente consumidor mede o quanto o consumidor deixa, aqui dê ou dá na mesma, tá, pessoal? Deixa de pagar num produto, certo? Ou seja, o que, em tese, ele ganha quando ele compra. Não é ganha, né, mas ele deixa de perder, porque na compra não é bem uma perda, você está fazendo uma troca, você assume que o bem que você está comprando vale mais que o dinheiro que você tem. Né? Então, não é bem uma perda. Na troca, o quanto você ganha na troca, certo? Ou o quanto você deixa de pagar quando adquire o certo bem, o certo produto ou serviço. Pode ser para produto, serviço e por aí vai. Ok? Só que ele é totalmente relativo, porque ele leva em consideração o quanto o consumidor aceita pagar. Não é o verdadeiro valor de mercado. Em tese, o valor cobrado é o valor de mercado, só que é relativo ao quanto o consumidor aceita pagar. E quanto o consumidor acha que aquele produto, ou aquele bem, ou aquele serviço vale. Beleza? Como que a gente calcula o excedente? Como eu falei, ali a gente calculou para um único ponto, certo? Primeiro a gente calculou para 80 reais, depois a gente calculou para 72 reais. A forma padrão dele, a gente calcula o excedente para poder ter um valor que pode ser comparado entre vários produtos e vários valores, o excedente referente ao ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando a função oferta é igual à função demanda, ou seja, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada.
Beleza? Então, aqui a gente tem dadas duas funções, a função demanda e a função oferta, certo? A função demanda e função oferta, o resultado delas são unidades. Quantas unidades eu vou comprar, demandar ou ofertar? X é o preço cobrado pelo bem, pelo produto, serviço. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, ou seja, o preço de equilíbrio para achar a quantidade de equilíbrio. Sabendo isso, como a gente acha? Quando a oferta é igual à demanda. Então, iguala as duas, acha, determina o preço de equilíbrio, ou o custo de equilíbrio, não é na mesma? O preço de equilíbrio X, certo? Que a gente chamou de B aqui. A partir daí, a gente pode montar o excedente de consumidor. Porque a gente precisa calcular o B, depois calcular a demanda de equilíbrio, certo? Que vai ser igual à oferta de equilíbrio, não é na mesma? Para depois calcular a expressão do excedente de consumidor, é essa aqui de baixo. O excedente de consumidor é integral de zero até o preço de equilíbrio da integral disso, né, da função demanda em relação a x. Menos, então esse menos é fora da integral, tá, pessoal? Menos o preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio. Beleza? Então, esse é o excedente consumidor. Então, calcula o ponto de equilíbrio. Melhor, primeiro calcula o preço de equilíbrio. Com o preço de equilíbrio, calcula a quantidade de equilíbrio. Só substituir na FD ou na FO. Beleza? Tendo os dois, aí vai para a integral. Ou pode fazer tudo simultaneamente. Ok? Próximo. Vamos para esse. Eu vou fazer o excedente de consumidor, o excedente de produtor. Aí a gente faz os exemplos, para ficar na ordem. Já são 10 e 5. Excedente do produtor. Ixi, foi um zero aqui no lugar do 2, depois eu arrumo, tá? Excedente do produtor. Supõe a mesma ideia, só que agora a análise é um pouco diferente. Antes a gente estava na visão do consumidor. Comprar. Quando você quer comprar, você quer pagar menos, certo? Aqui é na visão de quem está disponibilizando o serviço ou o produto. Então, suponha que tenho 4 empresas que prestam serviço de pintura, tá? A primeira empresa, para, sei lá, metro quadrado, 100 metros quadrados de pintura, ela cobra R$ 900. A empresa B cobra pelo menos R$ 800. A C, 600 e a D, 500. Certo? Então, aqui muda. O do consumidor é até, eu pago até tanto, aqui eu cobro pelo menos tanto, que é a visão do produtor ou do vendedor. Então, o que acontece? Se uma pessoa ligar para a empresa e falar, ó, eu pago R$ 1.000, mais do que 900, ou seja, para o preço que a pessoa, alguém que liga para o serviço e oferece um preço maior que 900, todas as 4 vão aceitar, certo? Porque a que mais cobrava era 900. Se é acima de 900, todas elas vão aceitar pegar o serviço. Então, a quantidade demandada nesse caso será 4. Se o preço estiver entre 800 e 900, a não quer mais ofertar. Por quê? Porque a cobra pelo menos 900. Beleza? Excedente do produtor agora. Então, supõe o quadro, certo? Para 4 empresas que prestam serviço de pintura. Pintura de fachada, interna, tanto faz. Então, a empresa A cobra pelo menos R$ 900 pelo serviço. A B, 800, a C, 600 e a D, 500. Aqui muda a visão para pelo menos. A gente está na visão do produtor, da empresa. Ela vai cobrar 900 ou mais. Se a pessoa quiser pagar mais, melhor. Aumenta o meu lucro, certo? Se a gente for analisar as margens de preço, digamos que uma pessoa liga e tenta contratar a empresa. Se a pessoa ofertar mais do que 900, 900 ou mais, qualquer uma das 4 empresas aceita, certo? Porque aqui cobra mais é exatamente 900. Então, 900 ou mais, a empresa A, B ou C aceita prestar o serviço. Então, a quantidade demandada é 4. Todas as 4 empresas. Se o preço estiver entre 800 e 900, a A já não aceita. Como é 900 menor, não é menor igual, não inclui 900. Então, iria até R$ 899,99. Não entra a margem da A, porque a A cobra exatamente 900 ou mais. Então, só teria a empresa B, C e D que aceitaria fazer o serviço. Então, a quantidade demandada diminuiria para 3. Entre 600 e 800, só a empresa C e D, a quantidade demandada desceria para 2. Entre 500 e 600, só a D, que aceita, né, que é a menor. Só teria uma empresa
que aceitaria, e se for menor que 500, nenhuma empresa aceitaria. Porque a menor que cobra menos é 500, beleza? Então aqui a análise é um pouquinho diferente da análise do excedente do consumidor. Lembrando, aqui o preço cobrado é pelo menos tanto, e no consumidor eu aceito pagar até tanto. Então a análise está aí. Vamos fazer algumas observações. Por exemplo, se a pessoa ofertasse 600 reais, 600 reais, quero contratar a empresa, mas eu aceito pagar 600 reais apenas. A empresa A não faria o serviço, então não teria excedente. A empresa B também não, porque tem que ser no mínimo 800, não faria, não teria excedente. A empresa C aceitaria, ela faria exatamente, faria o serviço porque ela cobra exatamente pelo menos 600. Já que está sendo pago 600, ela aceita. O excedente dela é zero, porque é o valor pagado menos o valor que ela cobra. 600 menos 600, zero. A empresa D também faria, porque ela cobra pelo menos 500. E qual seria o excedente da empresa D? De 100 reais, porque a pessoa que está contratando oferta 600 e ela aceitaria por 500, então ela tem um excedente do quanto ela considera o mínimo que ela pode aceitar de 100 reais, beleza? Então essa é a análise. Novamente, aqui a gente está fazendo análises pontuais para um único preço. A gente tem que fazer análise para todos os preços. Na verdade, a gente vai fazer igual a gente fez no anterior, uma análise a partir do ponto de equilíbrio, de onde a oferta é igual à demanda. Próximo, e se a gente aumentasse o valor para 700 reais? A pessoa que liga para a empresa fala, agora estou disposto a pagar até 700. Quais seriam os novos excedentes? A empresa A continua não fazendo serviço porque não chegou no patamar mínimo dela, que é 900. Então ela continua não fazendo serviço, não tem excedente. A B também não tem excedente, porque ela continua não fazendo serviço, não chegou no patamar dela. A C faz o serviço, só que aumentou. Agora a diferença do quanto ela cobra para o quanto vai ser pago é de 100 reais. A D, mesma coisa, aumentou. A diferença de quanto ela cobra, que era 500, para o quanto foi ofertado de 700, é de 200 reais. No total, para o preço de 700 reais, o excedente do conjunto é de 300 reais. Então, essa é a ideia. Aqui já no excedente do produtor, diferente do consumidor, aqui é o quanto as empresas têm de receita a mais do que elas esperavam. Então, se ela faz o serviço, obviamente, né? Se ela faz o serviço e é exatamente o valor que pagam para a empresa, o valor que ela cobra, o excedente é zero. Ela não teve um excesso de receita. Mas se o valor que vão pagar para ela é maior do que ela cobraria, então ela tem um excedente positivo. Beleza? Não faz sentido falar excedente negativo, por quê? Porque a empresa nem aceita pegar o serviço nesse caso. Eu vou ter um excedente se a empresa A pegaria, ela vai ter um lucro, entre aspas, uma receita negativa. Ela cobra 900, devido a todos os seus cálculos monetários lá que a gente tem, né? Cálculo de custos e tudo mais, de receita. Ela cobra 900, mas aceita por 700. Então, ela está tendo um excedente negativo de 200. Em tese, ela está dando 200 reais, né, para exercer a mesma função. Não faz sentido nenhum, por isso que a gente considera zero, porque ela não faz o serviço. Beleza? Então, essa é a ideia do excedente produtor. Excedente consumidor é o quanto eu deixei de pagar por um bem, por um serviço, levando em consideração que já aceitaria pagar certo valor. Eu aceitava pagar 100, porém, quando eu cheguei na loja estava 80 reais. Então, meu excedente foi de 20 reais. No produtor é o quanto eu cobro e o quanto o consumidor lá, o cliente, está disposto a pagar a mais do que eu cobro. Então, eu cobro 600, só que o meu cliente me ofereceu 700. Então, eu tive um excedente de 100. Ok? A ideia é bem simples, a conta é mais difícil do que a ideia. Né? Como a gente calcula esse excedente produtor? Então, é um pouco diferente. O excedente produtor é o ponto de equilíbrio, lembrando, B é o preço de equilíbrio, F de B, ou FO de B, é a quantidade ofertada no ponto de equilíbrio. Então, o excedente produtor é B vezes F de B, FO de B, na verdade, né? Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, menos a integral de zero até a quantidade de equilíbrio, ou desculpe, até o preço de equilíbrio, da integral da função de oferta. Lembrando, demanda para o consumidor, oferta para o produtor. Ok? A ideia é mais ou menos a mesma, é uma aplicação das integrais, só muda
Um é o ponto de equilíbrio menos o consumidor, né? O produtor, desculpe, é o ponto de equilíbrio menos a integral da função oferta, e o do consumidor é a integral da função demanda menos o ponto de equilíbrio, ok? São as duas abordagens. Vamos fazer alguns exemplos, então. Calcular, dada a função de demanda, 30 menos x, x, lembrando, é o preço do produto, do bem, do serviço, e a função de oferta é x² mais 10. Determinar, primeiro, o ponto de equilíbrio, ou seja, quando que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. A gente vai chegar, primeiro, no preço de equilíbrio. Substituindo o preço de equilíbrio em qualquer uma das duas, a gente tem a quantidade de equilíbrio. Segundo, calcular o excedente do consumidor, já que a gente já tem o ponto de equilíbrio. E, por fim, o excedente do produtor. Ok? Então, vamos lá. Então, ponto de equilíbrio. Primeira coisa, ponto de equilíbrio, a gente iguala. Quando que é o ponto de equilíbrio? Quando a função demanda é igual à função oferta. Demanda igual a oferta. Esse é o ponto de equilíbrio. Ou seja, iguala as suas equações, porque somente igualar os nomes, a gente não consegue resolver nada. Então, iguala as equações. 30 menos x é igual a x² mais 10. 30 menos x é a função demanda, x² mais 10 é a função oferta. Beleza? Faz todo sentido aqui, porque conforme aumenta o preço, lembrando que x é o preço. Se aumentar o preço de um produto, as pessoas querem comprar menos, então a demanda diminui. Mas se o mercado aumenta o preço do produto, você quer vender mais, então você oferta mais, beleza? Então faz todo sentido essas funções. Então, função demanda igual a função oferta. Aqui a gente tem que isolar o x. X é o preço. Então, já que é x² do lado direito, joga todo mundo para o lado direito. Então, para ficar x², o menos x pula cerca, fica mais x. O mais 30 pula cerca, fica menos 30. Então, vai ficar x² mais x mais 10 menos 30, x² mais x menos 20, igual a zero. Fazendo Bhaskara ou soma e produto. Lembrando, né, soma e produto, dois números que multiplicados dão menos 20 e que somados dão menos 1. Sempre troca o sinal daqui. Se é mais, fica menos, se é menos, fica mais. Então, são os valores menos 5 e mais 4. Pergunta, a gente pode assumir os dois valores? Lógico que não. Pense, o que eu falei? O x representa o preço do produto, do bem, do serviço. Como que eu vou pegar e estipular um preço negativo para algo? Não faz sentido nenhum. Então, a gente exclui a parte negativa e trabalha só com a parte positiva. Beleza? Então, o preço de equilíbrio são 4 unidades monetárias. Ok? Sabendo o preço de equilíbrio, agora a gente tem que calcular a oferta de equilíbrio ou a demanda de equilíbrio. A função demanda é 4 no preço de equilíbrio, 4. Então, vai ficar o quê? 30 menos 4, 26. Se a gente substituir aqui, vai dar a mesma coisa, ó. Vai ficar na oferta 4 ao quadrado, 16, 16 mais 10, 26. Exatamente. O preço de equilíbrio, a função oferta é igual à função demanda, beleza? Tanto faz substituir em uma ou em outra, ok? Então, aqui, qual é o ponto de equilíbrio? D igual a 4 e F de B igual a 26. Esse é o ponto de equilíbrio, ok? Se substituísse na FO, mesmo valor, ia ficar 4,26. Temos o ponto de equilíbrio. Agora a gente pode partir para o excedente de consumidor e depois o excedente de produtor. Então, letra B, excedente de consumidor. Qual que é a expressão do excedente de consumidor? A integral de zero ao preço de equilíbrio da função de demanda menos preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio. O preço de equilíbrio é 4, então a integral de 0 a 4 da função demanda. A função demanda é 30 menos x, dx, menos, lembrando que isso aqui é fora da integral, tá? Menos 4, que é o preço de demanda, preço de equilíbrio, vezes a quantidade de equilíbrio, 26. Beleza? A integral de 30, 30x, menos a integral de x, x² sobre 2. Beleza? Fica 30x menos x² sobre 2, variando de 0 a 4. Aí eu teremos a fundamental do cálculo. Substitui no limite superior, menos o limite inferior. Menos, aqui ó, 4 vezes 26 dá 104. Beleza? Então vai ficar assim. Lembrando, como é uma integral definida, não precisa colocar o mais k. Ele vai se anular, então nem precisa colocar. Então fica 30 vezes no limite superior 4, tá aqui 30 vezes 4, menos 4 ao quadrado sobre 2. Tá aqui.
menos do teorema fundamental do cálculo, entre parênteses, porque tem uma soma, tem que fazer jogo distributiva, né, jogo de sinal, 30 vezes o limite inferior, 0, menos 0 ao quadrado sobre 2, que é o que está aqui. Na verdade, nem precisaria colocar, né, porque vai dar 0, todo esse parênteses dá 0, 30 vezes 0, 0, menos 0 ao quadrado, 0 sobre 2, 0, menos 0, menos 0, 0. Cancelaria, daria 0. Menos 104, da onde 104 é daqui, ó. Esse 104 que é o 4 vezes 26. Ok? Próximo passo, calcula esse daqui, menos o 104. 30 vezes 4, 120, menos 4 ao quadrado, 16, 16 por 2, 8. Então vai ficar mais 120, menos 8, menos 104. Aqui, ó. Mais 120, menos 8, menos 104. Igual a 8. Então, o excedente consumidor em relação ao ponto de equilíbrio, o preço de equilíbrio, é igual a 8 unidades monetárias. Agora, por último, o excedente do produtor. Então, o excedente do produtor inverte, a equação é invertida, é o ponto de equilíbrio menos a integral de zero ao preço de equilíbrio da função oferta de x. Então, o ponto de equilíbrio, preço de equilíbrio, 4 vezes a quantidade de equilíbrio, 26, menos a integral de 0 a 4 de a função oferta é x quadrado mais 10. Então, de x quadrado mais 10 dx. Esse 4 vezes 26 já sabemos que é o 104, menos a integral de x quadrado, x ao cubo, sobre 3. Mais a integral de 10, 10x. Fica 104, lembrando que tem um menos aqui na frente, então por isso a gente tem que colocar dentro do parênteses, menos x cubo sobre 3 mais 10x, variando, com o x variando de 0 a 4. Então, 104 menos. Por que eu coloquei as chaves? Porque vai ter se eu colocasse parênteses, seria um parênteses dentro do outro. Deve ficar meio estranho, coloquei chaves para colocar uma parênteses. Eu tenho que colocar aqui porque tem um menos aqui na frente, tem que fazer o jogo de sinais. Então, substituir no limite superior, depois menos no limite inferior. 4 ao cubo sobre 3, mais 4, 10 vezes 4, menos do teorema fundamental do cálculo, no limite inferior. 0 ao cubo, 0, sobre 3, 0, mais 10 vezes 0, 0, 0 mais 0, 0. Então, isso aqui todo vai para 0. Nem precisava colocar. Ok? Fazendo o jogo de sinais. Então, dá 104, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, é 104, menos 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Não dá para dividir por 3, então 64 terços. Menos 4 vezes 10, 40. Ok? Fazendo essa soma aqui, subtração, melhor dizendo, tira o mínimo é 3, vai ficar 3 vezes 104, 312. 312 menos 64, menos 3 vezes 40, 120. Dá 128 terços. Aqui faltou mudar, né, o P. P aqui e P aqui. Vamos para a última aplicação das integrais, que é o rendimento contínuo. Ele tem uma ideia bem parecida com os juros compostos, só que o desenvolvimento dela é diferente. A ideia, no juros composto, você coloca um capital e deixa render sem mexer naquele capital. Então, você deixa, ela tem um capital investido, tem uma taxa de rendimento anual, mensal, ou seja, o que for, mas você não mexe por um período de tempo. Digamos, você colocou lá uma quantidade e deixou por 10 anos. Você não vai mexer, não vai nem fazer aporte, nem vai fazer retiradas, certo? Você deixa aquilo lá rendendo, no final do período, você retira o seu dinheiro com o rendimento, beleza? Esse o rendimento contínuo, que eu chamei de rendimento contínuo, é um pouquinho diferente. Tem mais ou menos essa mesma ideia. Você tem um capital inicial, certo? Que você vai depositar num certo tipo de fundo de rendimento, alguma coisa assim, que tem uma taxa de rendimento, certo? Só que é o seguinte, você não vai colocar ele de uma única vez. Não vai colocar o teu capital todo de uma vez só e esperar render. Você vai pegar, por exemplo, eu vou colocar R$ 1.000 por ano. E aos poucos eu vou colocando. Então, hoje eu coloco os R$ 10, amanhã eu coloco 20, depois eu coloco 30, depois eu coloco 100, depois eu coloco 50, e vai indo. Então, você vai fazendo os depósitos continuamente, por isso que é um rendimento contínuo, porque os juros é pago continuamente, e o investimento é feito continuamente. Então, você vai colocando continuamente. Em tese, aqui a gente faz uma aproximação utilizando por dias, mas pode ser feito por meses, por ano, nem tanto ser um período muito grande. A gente pode considerar por dias, certo? Ou por semanas, né? Você vai colocando um pouco a cada semana, certo?
E você quer saber, ó, tem um rendimento anual de X%. Se eu for colocando a quantia de R$ 1.000 repartida por semana, mas no final de um ano eu coloco R$ 1.000, qual é o meu rendimento? Como eu calculo esse rendimento? Não é a mesma coisa que você colocar uma quantidade, um capital, e esperar ele render sem mexer. Nesse caso, vai colocando aos poucos. Então, você vai aumentando o teu capital, entre aspas, inicial. Não é o inicial, né? Porque você já tem rendimento de um mês para o outro, de um dia para o outro, mas você vai aumentando, certo? Então, esse a gente chama de rendimento contínuo, que além os depósitos serem contínuos, né, o juros também é contínuo. Então, como a gente calcula? O montante, depois de um passar de tempo T maiúsculo, é a integral de 0 a T, 0 porque no momento inicial, até o T é o tempo que você vai deixar, do capital inicial fracionário, certo? O C, fracionário por quê? Porque você vai somar o quanto você investiu no ano, só que por frações, né? R$ 10, 20, 30, 40, 50, 100, depois 1.000 e por aí vai. Quanto você colocou durante aquele período de um ano. Qual período? De um ano eu coloquei porque o rendimento a gente considera de um ano também, né? A taxa anual, o I é anual, vezes E elevado a I, taxa, né, de juros, T é o período que você vai deixar, menos Tzinho, que é a variável da integral, dt. Essa integral, eu já coloquei ela resolvida para vocês, ela é C elevado a I, que multiplica T maiúsculo menos T, sobre menos I, beleza? Variando de 0 a T. Então, já coloquei a forma explícita aqui para vocês da integral. Então, o rendimento vai depender, basicamente, normal, do quanto você vai investir naquele decorrer do tempo, vezes a exponencial da taxa de juros, que multiplica o tempo decorrido, menos a variável t, sobre menos i. Beleza? Ok? Então, lembrando, qual é a principal diferença para os juros compostos? Aqui o teu capital inicial não é depositado em uma única parcela, são várias parcelas ao decorrer do tempo. Beleza? A variável t, ela é dada na mesma unidade que a taxa de juros. Se a taxa de juros é mensal, a variável tempo tem que ser mensal. Se a taxa de juros é diária, a variável do tempo tem que ser diária. Se a taxa de juros é anual, a variável do tempo tem que ser anual. Ok? Bem? E a quantidade depositada tem que ser no mesmo período de tempo. Então, se a taxa é anual, então tem que ver quanto que eu depositei nesse ano. Quanto eu depositei, vejam, não é o quanto rendeu, é o quanto eu depositei. Aí eu depositei R$ 333, beleza. Então, em um ano, meu depósito foi de R$ 333. Meu C, 333. Ok? Vamos para o exemplo. Suponha que você deseja que sejam feitos depósitos, certo? Diários, numa caderneta de poupança, que no final, depois você somando todos os depósitos, você tenha depositado em um ano R$ 1.000. Beleza? Então, digamos lá, o ano tem 365 dias, você depositou um pouquinho menos de R$ 3 por dia. No final do ano, no final do 365º dia, você depositou R$ 1.000. Se a caderneta paga 6% ao ano, continuamente, certo? Qual é a aproximação para o montante ao final de 5 anos? Lembrando, é uma aproximação, certo? É uma aproximação bem fiel, na verdade, ela é bem boa. Como que a gente poderia refinar a nossa aproximação? Se a gente pegasse e subdividisse o intervalo desse diário de depósito, fosse por hora, por exemplo. Cada hora você vai depositar, mesmo que seja uma quantidade mínima. Mas aí, na verdade, não é necessário. A gente já tem uma ideia já com os depósitos diários. Então, vamos para a solução do problema. Então, a gente tem o nosso C, é R$ 1.000, só que depositado, fracionado. 2 e pouquinho, mais 2 e pouquinho, mais 2 e pouquinho por dia. A taxa anual é de 6% e o T maiúsculo de 5 anos. Tá? Vai ser 5 por quê? Porque a taxa é anual. Se a taxa fosse mensal, a gente tinha que fazer os 5 anos em meses. Que daria 5 vezes 12, 60 meses. Beleza? Tudo bem? Se a taxa fosse diária, aí teria que fazer vezes 5 vezes 12, 60 vezes os dias. Não, nada a ver. Tô falando, 5 vezes 365 só.
Beleza? Então, vamos lá. O nosso montante vai ser a integral de 0 a t, aqui é a expressão do capital investido, e elevado à taxa, multiplica t, período menos tzinho, dividido por dt. O montante será a integral de 0 a 5, que são 5 anos, do capital inicial 1.000, vezes e elevado à taxa de juros 0,06, já que 6% anuais, que multiplica o tempo, 5 anos, menos t dt. Como eu falei, já tem a expressão aqui no slide anterior. Já está aqui, ó. Esse é o resultado da integral, não precisa calcular. Pega essa fórmula direto. No dia da prova pode fazer isso? Sim, porque eu coloquei a expressão final, tá? Tudo bem? Coloquei a expressão final. Então aqui fica sendo o quê? Só substituir. Basicamente é pegar esse valor que está aqui dentro e dividir por menos 0,06. Só isso, ó. Dividir ele mesmo por menos 0,06. E aplica, lógico, de 0 até 5. Então, no limite superior, menos o limite inferior. Esse menos aqui, só lembrar, mais dividido por menos, dá menos. Por isso que eu coloquei o menos aqui fora da fração. E substituir 1.000 vezes e elevado a 0,06 vezes o tzinho, eu vou colocar 5. Então, 5 menos 5 vai dar 0. 0,06 vezes 0 dá 0 e e elevado a 0, 1. Então, vai ficar dividido isso por 0,06. Menos do teorema fundamental do cálculo. Esse menos é esse menusinho que está aqui embaixo, tá? Então, menos com menos, mais. 1.000 vezes e elevado a 0,06 vezes 5, que é o T maiúsculo, menos 0, que é o limite inferior. Então, 5 menos 0 é 5, vezes 0,06 dá 0,3, dividido por 0,06. Beleza? Foi o que eu fiz aqui, ó. 5 menos 5, 0, então E na 0, menos 1.000 vezes E na 0 sobre 0,06, mais 1.000 E na 0,3 dividido por 0,06. Esse primeiro aqui dá... eu troquei a ordem, tá? Esse primeiro dá menos 16.666,66 centavos, já que ele é o menos aqui, e o mais, que é esse segundo, deu 22.497,65 centavos. Beleza? Então, qual é o montante no final de 5 anos? Lembrando que ele coloca R$1.000 por ano, tá? Senão vai parecer que ele colocou R$1.000 no início e rendeu todo esse valor. No final de 5 anos, ele vai ter R$ 5.830,98. Lembrando, ele colocou R$1.000 por ano. R$1.000 por ano. Então, em 5 anos, ele colocou R$5.000. Qual foi o rendimento final? Ou melhor, o lucro. O rendimento foi 5.000, né? Qual foi o lucro? R$830,98.